Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, a promessa de um coração novo. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o coração na perspectiva bíblica. Segundo, o coração de quem está em Deus. Terceiro, promessas para o coração. Nosso texto áureo se encontra em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática diz que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A palavra-chave é coração. Primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. Primeiro subtópico, o coração na Bíblia. Então, na Bíblia, raramente nós vamos encontrar a palavra coração no sentido físico. Então, 2 Samuel capítulo 18, versículo 14 e 2 Reis capítulo 9, versículo 24 são as duas que falam fisicamente do coração, mas as demais é raro falar sobre o físico, sobre o coração de carne. Então, 2 Samuel 18, 14 diz assim, ó: Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou o coração, aqui é o coração de verdade mesmo, coração físico, de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E também 2 Reis 9, 24, que diz assim, ó: Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração. Outra passagem que o coração é físico também. E ele caiu no seu carro. Então, de modo geral, a palavra coração, ela se refere ao homem interior. Homem interior. Espírito e alma faz parte do homem interior. A fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, Paulo, ele faz uma referência ao homem exterior, que significa o corpo físico, e também faz uma referência ao homem interior, que é o espírito e a alma do homem, e ela constitui o ser humano na sua integralidade, ou seja, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, como você preferir falar. Hebreus 4:12 vai falar sobre a palavra de Deus, até onde que a palavra de Deus ela penetra. Ela diz assim, ó: Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou espada de 2 fios, espada que corta dos 2 lados, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, o lugar que ela penetra, ela penetra na mente, ela penetra no cérebro, ela penetra na cabeça e ela penetra também no coração, a palavra de Deus. Então, ela discerne tudo, ela consegue discernir o ser humano todo. A palavra de Deus consegue discernir todo o ser humano. Então, para a dimensão desse homem interior, que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo que faz parte da nossa alma e do nosso espírito. Segundo subtópico, fala sobre a circuncisão do coração. Pode dizer o que é circuncisão? Circuncisão foi o antigo pacto que Deus fez com Abraão. Ele fez o pacto com Abraão. O que tinha que fazer? A circuncisão nada mais é, hoje a gente conhece como operação de fimose. Ou seja, eles puxam aquela parte que sobra, aquele couro que sobra do prepúcio, e corta aquela parte ali. Então, para eles, na verdade, era muito simples. Eles puxavam, batia uma faquinha ali e acabou. Cortou, já era. Acabou. Então isso aí era circuncisão. Era uma circuncisão física. Era algo na carne da pessoa. Romanos 2, 25 a 27 diz assim: Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, a tua circuncisão não valeu de nada se você é transgressor da lei. 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, aquele que não se circuncidou guardar os preceitos da lei, porventura, por acaso, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Olha a pergunta que ele faz. Se a pessoa não se circuncidou, mas guardar a lei, por acaso, ele não é guardador da lei, ele não é considerado circuncidado? 27. E a incircuncisão, que por natureza o é,
Se cumpre a lei, não te julgará a ti, que pela letra é circuncisão e transgressor da lei? Então, peraí, ó, o circuncidado, que faz parte da promessa, pode ser julgado pelo incircunciso. Por quê? Se o circuncidado não cumpre a lei, então ele é considerado incircunciso. Se o incircunciso cumpre a lei, ele é considerado circunciso ou circuncidado. Então, o incircunciso obediente, ele vai julgar o circunciso. Então aqui nós temos o sentido da verdadeira circuncisão na nova aliança. A circuncisão ela foi um ato físico, como nós já falamos, né, estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Porém, agora, no Novo Testamento, na nova aliança, não é mais uma marca física, não tem mais que circuncidar o prepúcio. Não, agora é diferente. Ó, Romanos 2,28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, e nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. O que ele está dizendo aqui? O judeu não é aquele que é judeu de nascimento, né, que é judeu exterior, por fora, não. E também nem, não é circuncisão aquela que foi feita a circuncisão física, não é isso que ele está dizendo. Ó. Mas a obra é realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Então hoje a circuncisão, se obedeceu à lei, é circunciso. Se não obedeceu à lei, não é circuncidado. Então, ó, Romanos 2,29 diz assim, a continuação, lemos 28, agora vamos ler o 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão é a que é do coração. Então, circuncidou, obedeceu ao Senhor, é fiel a Ele, já é considerado circuncidado no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então essa é a verdadeira circuncisão. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Está lá em João capítulo 3, versículos de 3 a 8, que fala sobre o novo nascimento. Jesus falando com Nicodemos, ou Nicodemos vem para falar com Jesus, tá bom? Então se você quiser, João 3, versículos de 3 a 8, vai falar sobre o novo nascimento. E terceiro subtópico fala sobre um coração novo. Então, nesse ensino do apóstolo Paulo, ele remonta ao profeta Jeremias, já em Jeremias capítulo 31, versículos do 31 até o 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga. Jeremias 31, 33 diz assim, ó: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, tá vendo? Jeremias já tinha profetizado qual que era o desejo de Deus, de colocar a lei dentro do nosso coração. Ó, mas não é o coração físico não, tá vendo? É o coração onde a palavra de Deus penetra, é entre o espírito e a alma. Então, a lei do Senhor, ela foi colocada no nosso coração. Todos aqueles que aceitam a Cristo recebem essa lei dentro do seu coração, dentro do seu espírito, dentro da sua alma. Então a lei ela estaria dentro do ser humano e que passasse pela obra da regeneração, promovida por quem? Promovida pelo Espírito Santo. Quando que eu recebo o Espírito Santo? Quando aceita Jesus. Aceitou Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. João capítulo 3, versículos 6 e 7 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. A mesma passagem que a gente citou de Nicodemos, estamos lendo aqui alguns versículos, tá? Então, é necessário nascer de novo. Como que eu nasço de novo? Aceitando a Cristo, porque daí você nasce do Espírito. Então, portanto, de maneira geral, a palavra coração ela se refere ao que está no interior do ser humano, e não literalmente a bomba de sangue que está dentro de nós. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ó, não é o coração físico, mas é o coração espiritual, porque dele procedem as fontes da vida. Aí Mateus 15, do 18 ao 20, diz assim, ó: porque o que sai da boca procede do coração. E olha o cuidado que nós devemos ter. Se saiu da nossa boca é porque está dentro do nosso coração. E isso contamina o homem. Então, peraí, se saiu da nossa boca, veio do nosso coração, está contaminando o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e também blasfêmias. Tudo isso está dentro do coração. Então, se estiver no coração, colocou para fora, ó, primeiro vem no coração. Primeiro vem o sentimento, o pensamento, o desejo de fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Depois a gente coloca para fora, através da nossa boca, através da nossa mão, através dos nossos pés, através do nosso corpo físico. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pode contaminar com um tipo de doença, mas assim, contaminar o espiritual do homem, o homem interior, isso não contamina.
o resumo desse tópico diz que o coração se refere ao homem interior para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. O segundo tópico fala sobre o coração de quem está em Deus. Primeiro subtópico, um coração inclinado a Deus. Então, quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração e também passa a ver o reino de Deus. João 3,3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nasceu de novo, passa a entender o reino de Deus, passa a ver o reino de Deus. Como assim, Valdecir? Eu passo a compreender que o reino espiritual está no meio de nós, o reino de Deus está entre nós, está no meio de nós. E se eu não nasci de novo, eu não tenho como entender isso daí. Nicodemos era um mestre da lei, era doutor da lei, era conhecedor da lei e não conseguia entender, porque ele não sabia o que era nascer de novo. Nascer de novo não é voltar para o ventre da mãe e nascer fisicamente. Não, por isso que Jesus falou, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, aí sim, nasceu de novo. Aí o seu espírito que estava morto, estava adormecido dentro de você, o que acontece? Ele volta a viver, ele tem um novo nascimento, porque sabe esse vermelhinho aqui, esse pontinho vermelho que eu coloquei aqui? Esse pontinho vermelho aqui é o Espírito Santo que vem habitar dentro do nosso espírito. Aí o nosso espírito ganha vida novamente. Isso é nascer de novo. Quem tem um coração regenerado, transformado, ele se inclina para as coisas do Espírito. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, olha o perigo da inclinação da carne. Se inclinou para o lado da carne, olha qual que é o resultado. É morte. Se inclinou para as coisas do Espírito Santo, não é do nosso espírito não. Para as coisas do Espírito, é vida e também é paz. Vida e vida com abundância. Segundo subtópico, fala sobre um coração consciente. Então, como centro da vida interior do ser humano, no coração, nós meditamos, nós ponderamos, nós avaliamos, da mesma forma como fez Maria que foi a mãe de Jesus aqui na terra. Lucas capítulo 2, versículos 18 e 19 diz assim: E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, ele tem o desejo de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, então nisso pensai. 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui quem está falando é Paulo. Paulo escreveu aos Filipenses, ele falou, tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu, tudo que você ouviu, tudo que você viu em mim, então você pratica isso. Tudo que você viu eu fazer, você faça. Tudo que você viu eu falar, você fale. Tudo que você recebeu de mim, você conceda aos outros também. Tudo que você aprendeu de mim, você ensine às outras pessoas. Terceiro subtópico fala sobre Deus vê o coração. Então, Jeremias 20, 12 diz assim, Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois descobri a minha causa. Então, o coração do ser humano ele é um lugar que poucos podem conhecer, poucos podem adentrar, poucos podem contemplar. Ele é o local mais escondido da pessoa. Contudo, porém, todavia, a Bíblia diz que Deus vê o coração. O homem pode até não ver, mas Deus ele vê o coração, Deus ele contempla o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, lá para o finalzinho do versículo diz assim, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, olha para o interior do ser humano. Então assim, quem foi regenerado e transformado, ele é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. O resumo desse tópico diz que o coração novo ele é inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. Terceiro tópico fala sobre promessas para o coração. Primeiro subtópico, um coração feliz. Então, quando o ser humano ele tem um novo coração, a felicidade passa a ser uma realidade para ele, porque as pessoas
buscam a felicidade em todos os lugares, mas precisa ter um novo coração para poder ser uma pessoa feliz de verdade. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele traz uma lista das bem-aventuranças ou da felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 9. Então a felicidade para o cristão ela não se encontra nas coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Quando você ajuda outra pessoa, quando você pratica a obra de Deus, automaticamente você está sendo feliz. Você pode ter certeza disso. Começa a ajudar outras pessoas, começa a fazer a obra de Deus em prol de outras pessoas, que você vai ver que a sua vida, você vai se sentir melhor, você vai se sentir feliz. Provérbios 17, 22 diz assim, ó, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração ou do homem interior. Cientificamente comprovado, a alegria no coração ou a alegria no interior, ela produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Então, a pessoa que é infeliz automaticamente traz o que para si? Traz doenças para si. A pessoa que é feliz, que é alegre, automaticamente ela vai trazer saúde para o seu corpo físico, cientificamente comprovado, tá? Então, Neemias 8,10 diz assim, ó, a pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia, ela tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Neemias 8,10 não diz isso? Lá no finalzinho do versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, deixar o Senhor alegre vai nos tornar fortes. Então, quando nós alegramos o Senhor, com toda certeza nós vamos estar fortes, porque a palavra dele é quem diz isso. O segundo subtópico fala sobre um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. O amor é o resumo da lei, resumo dos mandamentos, resumo dos profetas. O amor é tudo. Então, sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Então, ser cristão, qual que é o resumo de ser cristão? Qual que é o resumo do evangelho? É o amor. O amor é o resumo de tudo isso daí. Romanos 5,5 diz assim, ó, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, ó, no nosso homem interior, pelo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo, que nos foi dado. E por isso o coração do salvo ele está cheio de amor. Deveria, se não está, deveria, né? Está cheio de amor. Então, dessa forma, podemos viver aquilo que Paulo escreveu lá em Colossenses 3, 14 e 15. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E ó, mais um conselho final aqui. E sejam agradecidos, sejam gratos. É uma das coisas que Deus não tolera, é ingratidão. Terceiro subtópico fala sobre o penhor do Espírito no coração. Segundo aos Coríntios 1, 21 e 22 diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então ele utilizou duas palavrinhas aqui para falar o que o Espírito fez na nossa vida, o que Deus fez através do Espírito na nossa vida. Ele nos selou com o Espírito Santo e ele chama o Espírito Santo de penhor nas nossas vidas. Olha a importância disso. Então o penhor do Espírito Santo, o que é? Ele é a garantia da nossa salvação, dada por Deus, testificada no nosso coração. Então, além dessa garantia, nós temos também a garantia da vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a garantia dessa vitória. Efésios 1, 13 e 14 diz, em quem também vós estáis, quem que nós estamos? Estamos em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ó, o selo, ó, nós temos a marca de Cristo, nós temos a marca da promessa. Se nós temos a marca, o que significa essa marca? Essa marca significa que nós pertencemos a Ele, que nós somos propriedade dele. 14. Desculpe. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá totalmente, integralmente, completamente todas as promessas feitas à sua igreja, da qual nós fazemos parte. O resumo desse tópico diz que Deus tem promessas de um coração novo, feliz, cheio de amor, que é derramado pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aqui na conclusão diz que o coração se refere ao interior de cada um. A pessoa ela pode falar uma coisa e pensar outra. Ela pode prometer uma coisa e fazer outra coisa, ou não cumprir aquilo que ela prometeu. Tudo isso faz parte das fraquezas, da condição humana.
Porém, pela onisciência de Deus, né, Deus sabe todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Deus conhece o macro, mas Deus também conhece o micro. Deus conhece o universo todo, mas Ele conhece cada pessoa individualmente. Cada indivíduo separadamente. Ele conhece o coração de cada um de nós, dos seres humanos. Jeremias 17:10 diz assim, ó, eu, o Senhor, esquadrinho. O que é esquadrinhar? Esquadrinhar é examinar minuciosamente, é procurar em todos os cantos, em todos os lugares. Esquadrinhar significa investigar. Então, ó, eu, o Senhor, investigo o coração. Ó, o homem interior, ele conhece tudo, então ele investiga, ele conhece todos os cantos, todos os lugares. Que mais? Provo os rins. Eu não sei como é que está a tradução da sua Bíblia aí, mas rins aqui fala do pensamento, fala da mente. Então, ó, mais uma vez, voltando aqui, ó, lembra de Hebreus 12 lá? A palavra de Deus, ela penetra entre a divisão do espírito e da alma, e também da alma e do corpo. Ela penetra em todos esses lugares. E Deus está dizendo aqui novamente, eu, Senhor, esquadrinho o quê? O coração, ó. Entre o espírito e a alma, Deus esquadrinha, Deus verifica, Deus conhece tudo. E Ele também prova o que está aqui no meio. Ele também conhece isso daqui também. Prova os rins, ou o pensamento, a mente da pessoa. E para isto, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Mas por que Deus faz isso? Ele está respondendo aqui, para dar a cada um segundo os seus caminhos. Caminho aqui o que é? Onde anda? É exatamente isso, é onde anda, o que faz, o que deixa de fazer. Exatamente. Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, ó, o que nós temos feito tem agradado ao Senhor? Vou dizer, praticar boas obras para ser salvo? Não, negativo. Pratique boas obras porque você já é salvo. Independente, as boas obras são para galardão, não para salvação. Para a salvação é Jesus o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Ele é para a nossa salvação. Ele veio para a nossa salvação. Ele morreu para a nossa salvação. As boas obras são para galardão, para recompensa, para coroa. Mas elas vão passar. As boas obras também serão provadas, também serão passadas pelo fogo. Se elas forem de ouro, prata, pedras preciosas, elas vão ser purificadas. Mas se elas forem de madeira, de palha ou de feno, o que vai acontecer? Essas obras vão se queimar. Porém, fica tranquilo que a salvação é por Cristo, não pelas obras. Então você vai estar salvo. E é isso, né? Então é isso. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e também até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.